Um grupo bastante desconhecido dos quadrinhos da DC, até mesmo pelos leitores mais fervorosos. Um grupo de criaturas que nunca teve muito destaque dentro das HQs, mas que tá ganhando um holofote fora dos quadrinhos. Esses são os Creature Commandos, o comando das criaturas. Mas antes de falar deles, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. O Comando das Criaturas, ou Creature Commandos, surgiu na revista Weird War Tales número 93, criado por J.M. DeMatteis e Pat Broderick no ano de 1980. Numa época dos quadrinhos onde histórias sobre guerras já não eram mais tão atrativas, a DC precisava chamar a atenção de alguma forma. Foi assim que ela usou inspiração de personagens do terror em domínio público para colocá-los no meio da Segunda Guerra Mundial. Assim surgiu uma equipe bizarra chamada de Comando das Criaturas. Para acabar com o avanço dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, os países aliados se juntaram para criar o Projeto M, o Projeto Monstros. O projeto era baseado em biotecnologia experimental, liderados pelo professor Mazursky. E os escolhidos para isso foram Warren Griffith, um homem que tinha pesadelos sobre ser um lobisomem e foi transformado em um. O sargento Vincent Velcro era um condenado a 30 anos de prisão que aceitou receber o perdão ao participar do projeto, onde ele era injetado por um composto à base do sangue de morcegos vampiros, o que o transformou num próprio vampiro. O azarado soldado Elliot Lucky Taylor pisou numa mina terrestre e teve o seu corpo destruído, mas ele foi reconstruído pedaço por pedaço e ficou parecido ao monstro de Frankenstein. Eles eram liderados em campo pelo tenente Matthew Shreve, o único humano normal. Assim, em 1942, o Projeto M criou os Creature Commandos na intenção de combater na Segunda Guerra Mundial não só fisicamente, mas também psicologicamente, causando medo nos seus inimigos. Com o tempo, outros personagens foram integrados ao grupo, como a doutora Mira Rhodes, que durante uma operação feita no tenente Matthew Shreve, ela acabou inalando gases experimentais que transformaram os seus cabelos em cobras, a transformando na Doutora Medusa. Além disso, outra criação do projeto era um robô chamado de Jungle Automatic Killer Experimental, ou Jake, um robô militar para campos de batalha. Mas apesar de ter um nome, ele era mais chamado pelo apelido de G.I. Robot. A primeira versão do robô inclusive acabou sendo destruída numa missão, e ele recebeu uma segunda versão, que é a versão mais recente das histórias, o G.I. Robot 2. O Comando das Criaturas participou de várias missões inusitadas, como destruir robôs de líderes mundiais criados pelos alemães durante a guerra, e com várias missões questionáveis, matando cientistas que poderiam ser utilizados pelos inimigos, ou até mesmo crianças que passavam por experimentos militares. Mas a revista Weird War Tales não durou muito, e em 1983 ela foi cancelada. E a última missão da equipe foi entrar num foguete que atingiria Berlim, acabando com a guerra. Mas o foguete teve um desvio de curso e o seu paradeiro ficou desconhecido por muitos anos. Depois disso, com a reformulação da DC com a Crise nas Infinitas Terras em 1985, o universo foi reescrito e o Comando das Criaturas não foi refeito nesse novo universo até o ano 2000, onde o grupo ganhou uma revista solo, uma minissérie em 8 edições. Aqui o grupo era um pouco diferente, mas também foi criado pelo Projeto M, liderado pelo professor Mazursky. Os integrantes eram, além dos mesmos de anteriormente, mas numa nova abordagem, como Elliot Taylor, chamado de Patchwork, Vincent Velcro, chamado de Velcoro, Warren Griffith, chamado de Wolfpack, e a doutora Mira Rhodes, chamada de Medusa, mas com a substituição do tenente Matthew Shreve pelo novo líder da equipe, o humano Capitão Lucius Hunter, que também tinha aprimoramento genético, que ampliava suas capacidades humanas, além de ter um envelhecimento retardado, mas era o único que não tinha a aparência de um monstro. A adição aqui foi a TEM,
uma múmia onde as suas bandagens lhe davam habilidades curativas, e o Bogman, um tipo de monstro do lago humanoide. Mas acontece que essa encarnação do Creature Commandos não faz parte do universo tradicional, porque depois que o multiverso foi trazido de volta em 2005 com a Crise Infinita, essa minissérie foi realocada como sendo da Terra 85. Mas aproveitando a reabertura do multiverso da DC, em 2009 veio a conclusão do que aconteceu com a equipe original que ficou perdida no espaço. A história contava que a nave foi encontrada por Brainiac, e eles se tornaram prisioneiros esse tempo todo, até que foram resgatados por Superman e Supergirl. Mas em 2011, uma nova reformulação do universo da DC aconteceu através do Flashpoint. Inclusive, existiu uma releitura do Creature Commandos nesse universo alternativo do Flashpoint. Eram os Creature of the Unknown, as criaturas do desconhecido. E essa versão já era praticamente uma prévia do que seria a próxima encarnação. Porque a partir daí começaram os Novos 52. E com essa nova recriação do universo DC, veio uma nova recriação do Comando das Criaturas também. E a base dessa nova equipe é o personagem Frankenstein. Acontece que em 2006 surgiu nos quadrinhos da DC a agência SHIELD, a Superhuman Advanced Defense Executive, ou traduzida aqui como Sombra. Era uma agência governamental de combate ao terrorismo. A equipe era comandada pelo Pai Temple e tinha alguns agentes de campo, sendo os mais reconhecidos o Frankenstein e a Noiva, chamada também de Lady Frankenstein. Mas com a reformulação dos Novos 52 a partir de 2011, esses dois conceitos foram fundidos, e assim a SHIELD foi recriada nesse novo universo de si. A SHIELD em si era a agência, mas agora ela tinha uma divisão de agentes de campo chamada de Divisão M, que era mais conhecida como Creature Commandos, o Comando das Criaturas. Se antes a gente tinha o Professor Mazursky como criador, a criadora das criaturas aqui é a cientista Nina Mazursky. Depois de perder o filho recém-nascido para uma doença, Nina passou a trabalhar intensamente na ideia de criar novas formas de vida, mais fortes e resistentes. E ela até que conseguiu. As criaturas que ela criou passaram por aceleração genética. O problema é que essas criaturas não tinham emoções humanas e se tornaram perigosas. Assim, a primeira tentativa foi descartada. Essas criaturas foram enviadas para um universo subatômico chamado de Zoológico, graças ao Dr. Ray Palmer, o Átomo. Assim, Nina continuou as pesquisas e passou a usar agora humanos adultos voluntários, e aí sim ela teve sucesso. Foi desse jeito que ela transformou Vincent Velcoro no vampiro e Warren Griffith no lobisomem. Mas ela não faria com eles nada que ela não faria com ela mesma. Então Nina também se alterou geneticamente e se tornou uma mistura anfíbia de monstro do lago com uma sereia. Assim começou a nova encarnação da Creature Commandos, que teve também a adição de Kalis, uma verdadeira múmia com habilidades de cura. Logo de início, a equipe teve a adição do próprio monstro de Frankenstein. Aqui não é alguém remendado como era antes. Aqui é de fato o verdadeiro Frankenstein da literatura, que nesse universo existiu como um monstro criado pelo Dr. Victor Frankenstein em 1823. O doutor tinha pessoas capturadas para sacrificá-las e usar suas almas para fortalecer a sua criatura, mas o monstro já tinha um senso de justiça e se voltou contra o criador e salvou os inocentes. Na sua fuga, ele encontrou a noiva do doutor e contou o que ele fazia. Só que quando ela foi confrontar o noivo, o doutor usou ela como nova cobaia e a transformou numa criatura remendada, inclusive com 4 braços. Assim, ela se tornou a Lady Frankenstein. O monstro, chamado só de Frankenstein ou Frank, passou a vagar pelo mundo através dos anos, matando seu próprio criador em certo momento, e passando por vários conflitos ao longo das décadas.
Inclusive, ele lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado da primeira versão do G.I. Robot. E foi assim que, com essas histórias e aparições, foram escrevendo contos sobre esse monstro. O Frankenstein foi encontrado por um homem chamado Pai Tempo, o fundador da Shade. É um homem que, a cada ano novo, ele reencarna no corpo de uma nova pessoa. Quando ele encontra o Frankenstein pela primeira vez, inclusive, ele está no corpo de uma mulher. E na atualidade, ele está no corpo de uma jovem garotinha. Mas ele sempre mantém a sua mente e as suas memórias. O Pai Tempo resgatou também a Lady Frankenstein, chamada depois só de A Noiva, que inclusive se casa com o próprio Frankenstein e eles chegam a ter um filho juntos. Mas a criança era instável e foi enviada para o universo subatômico do átomo. E isso fez o casal terminar o casamento. O Pai Tempo é o responsável por reunir o Creature Commandos, deixando o Frankenstein como o líder em campo durante as missões, que envolviam praticamente lutar contra ataques de alienígenas e de criaturas bizarras. Fora dos quadrinhos, o grupo teve só 3 rápidas aparições em animações. Uma em The Brave and the Bold, outra no DC Showcase do Sargento Rock e a terceira num curta do próprio Creature Commandos. Mas o grande destaque mesmo está sendo atualmente em 2024, porque Creature Commandos está ganhando uma animação pelas mãos do James Gunn. E é oficialmente a primeira produção feita na DC sob o seu comando, no seu novo universo compartilhado, o DCU. Para mim particularmente, a equipe se assemelha muito com o BPDP do universo do Hellboy nos quadrinhos. Mas na animação aparentemente, a equipe vai ser retratada nesse novo DCU como uma possível substituição da ideia do Esquadrão Suicida, já que Amanda Waller não pode mais recrutar vidas humanas para sua Força Tarefa X. Por isso agora ela tem a Força Tarefa M, não com vidas humanas, mas com vida de monstros. O grupo aqui vai usar personagens que já fizeram parte da equipe nos quadrinhos, como Frankenstein, a Noiva, a Doutora Nina Mazursky e o G.I. Robot 2. Mas além deles, vai trazer também personagens como o Dr. Fósforos, que é originalmente um vilão do Batman, mas já fez parte do Creature Commandos do universo alternativo do Flashpoint. Além de trazer também o Doninha, que nos quadrinhos é um vilão do Nuclear, mas aparentemente aqui vai ser usada a sua versão que foi mostrada no filme O Esquadrão Suicida, também do James Gunn. E eles serão liderados pelo único humano, Rick Flag Sr., o pai de Rick Flag, também do filme O Esquadrão Suicida. E aparentemente a animação vai seguir eventos que aconteceram tanto em O Esquadrão Suicida quanto na série O Pacificador, ambos do James Gunn. Os dubladores dos personagens inclusive serão os atores que vão interpretar esses mesmos personagens em live action futuramente, em outras produções do DCU. Então vai ser uma animação bastante importante para todo esse novo universo compartilhado. A animação vai ter 7 episódios e tá com data de estreia marcada para o dia 5 de dezembro no Max. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Comando das Criaturas. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.